Olá, meus amigos e minhas amigas. Zelensky fala muito sobre a necessidade de armas de defesa aérea para a Ucrânia. No entanto, gente, a escassez de tropas é uma situação bem crítica. Há um problema sério para manter soldados suficientes na linha de frente, principalmente na infantaria. E aí, diante do desgaste, algumas unidades militares estão começando a dar uma segunda chance àqueles que deixaram seus postos durante a guerra. Desde 2022, quase 95 mil casos foram abertos contra soldados que saíram sem permissão ou desertaram. Agora imagine, só em 2024, 2/3 desses casos foram registrados. Isso acaba mostrando como a situação tem se agravado com o prolongamento do conflito. Grandes perdas humanas entre mortos e feridos têm esgotado as forças da Ucrânia e eles simplesmente não conseguem repor as tropas na mesma velocidade. A gravidade da situação é tão grande que a 47ª Brigada, uma unidade de elite ucraniana, decidiu abrir as portas para soldados que se ausentaram sem autorização. Bom, gente, não estamos falando aqui exatamente de desertores de campo de batalha, mas de quem deixou as bases. E nessa situação é considerado um problema menor pelo exército ucraniano. E o governo até chegou a sancionar uma nova lei que descriminaliza a primeira ausência de um soldado, permitindo que ele volte ao serviço. Resultado? Em apenas um mês, 6 mil soldados que estavam fora voltaram às suas unidades, sendo que 3 mil retornaram nas primeiras 72 horas após a lei ser assinada. O coronel Alexander Irichuk comentou que está ajudando a reforçar as fileiras. O oficial Mikhailo Peret, de outra brigada, disse que já recrutou mais de 30 homens que tinham saído de suas unidades. É uma tentativa de resgatar aqueles que saíram, seja por cansaço, dificuldade de adaptação ou até mesmo pela longa exposição ao conflito. Como explicou o analista Gil Bandolar, boa parte desses soldados são homens em seus 40 anos, com saúde já debilitada. Um exército composto por combatentes nessa condição vai naturalmente se desgastar mais rápido do que um de jovens na faixa dos 20 e poucos anos. Além disso, a falta de substitutos para os soldados perdidos coloca uma pressão física e mental gigantesca sobre aquele que permanece na linha de frente. Enquanto isso, Zelensky continua batendo na tecla de que o problema não é a falta de soldados, mas de armas. Ele disse recentemente que só 1/4 das novas brigadas formadas no último ano recebeu os equipamentos necessários para combater. E ele tem resistido à pressão dos Estados Unidos para baixar a idade mínima de alistamento de 25 anos para 18 anos. Agora, o que a gente tira disso tudo? Bom, por um lado, essas medidas para reintegrar soldados podem ser realmente um alívio momentâneo, mas por outro, mostra o nível crítico de desgaste da Ucrânia. Será que é o suficiente para mudar os rumos do conflito? É claro, gente, que essa situação crítica de pessoal não é exclusividade da Ucrânia, tá? A Rússia também enfrenta esse tipo de problema, mas basta considerarmos a população dos dois países para percebermos que o problema para a Ucrânia é bem pior. O moral da própria população está muito mais fragilizado e o fim da guerra passa a ser o único objetivo, já não importando se no campo de batalha ou na mesa de negociação. E aí é que entra o fator Trump. Então vamos conversar um pouco sobre as possíveis propostas de paz que podem surgir a partir da posse de Trump.